Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vai aí? Como é que tá a vida? Como é que estão as coisas? Preparativos aí para as festas de fim de ano? Já tudo em ordem, tudo pronto, tudo preparado? Espero que sim, espero te encontrar bem, espero que você esteja saudável e se cuidando aí nessas épocas loucas da vida que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Bom, essa aqui é a matéria de escatologia. Nós estamos na nossa penúltima aula, né? Nós estamos caminhando para o final e já falamos aqui sobre os conceitos que estão por trás, a hermenêutica que nós abordamos, as nossas linhas correntes escatológicas e qual é aquela que nós acreditamos ser a mais verdadeira, né? Já olhamos uma filosofia de história, já também observamos o livro de escatologia do Antigo Testamento que enfatiza bastante a tribulação, né? A grande tribulação sobre o povo de Israel. Já olhamos lá Daniel, capítulo 9, as 70 semanas de Daniel. E agora nós vamos entrar, vamos sobrevoar, né? Acho que precisa de um curso inteiro, um semestre todo para falar de Apocalipse. Mas hoje a gente começa a abordar um pouco desse livro, e é o que a gente vai falar nesse domingo e no domingo que vem. E assim nós vamos encerrar o nosso tempo de conversa aqui com o livro de Apocalipse. Eu espero que você possa aprender, né, conseguir guardar o conteúdo. Eu sei que é um livro complexo, é uma linguagem com a qual nós não estamos muito acostumados e principalmente quando você tem um homem como João, né? Foi João que escreveu o livro de Apocalipse, de 2000 anos atrás, escrevendo sobre eventos futuros, tendo visões sobre situações do futuro. Então é óbvio que isso vai ser um pouco não tão nítido, tanto para ele quanto para a gente entender o que ele viu ou o que ele pensou acerca do que viu. Espero que você possa também crescer, porque esse é um livro de fortalecimento. Tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse são livros escritos em momentos, no caso de Daniel, em que Israel estava sendo perseguido, no caso de Apocalipse, que a igreja estava sendo perseguida. E aí são livros escritos para dar força, para encorajar a igreja, percebendo que Deus tem o controle soberano da história e que ele vai conduzir o seu povo a fim de que seus propósitos se cumpram. Então, espero que você aproveite bem o livro, você aprenda bastante com ele e que a gente possa sair dessa aula um pouco mais conhecedor de quem Deus é, do que ele tem preparado para nós ou para o futuro da humanidade e que isso possa nos deixar mais firmes e alicerçados com as nossas vidas nele. Vamos orar e aí a gente vai caminhar um pouquinho no livro de Apocalipse. Papai, obrigado por esse tempo aqui de estudo, por essa manhã em que as pessoas estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa ajudar, ó Deus, que todo o conteúdo dessa aula nos aproxime do Senhor, nos torne mais firmes no Senhor e possa nos levar de uma maneira sábia, mas de uma maneira quebrantada, humilde, mais perto do Senhor, que nós possamos adquirir a sabedoria do Senhor, mas que essa sabedoria gere em nós quebrantamento e obediência da tua palavra. É o que eu peço por mim e peço pelos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém? É isso aí. Bom, vamos lá, vamos para o nosso PowerPoint aqui, ó, vamos botar ele e vamos então para o nosso estudo, tá bom? Você tem aí do lado um texto ali embaixo, Apocalipse 22, que eu acho um texto muito bonito, muito interessante da gente ler e da gente começar esse livro. Né? Ele diz assim: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o fim está próximo. Né? A ideia aí de selar o livro é de concretizar, né? Ele está dizendo: olha, tem a página, deixa a página do livro aberta, porque a história está acontecendo e as coisas que esse livro narra estão próximas de acontecer. É óbvio que o próximo de Deus não é o nosso próximo, né? Então muita coisa ainda não aconteceu e a gente aguarda ansiosamente
este dia. Mas vamos lá para o livro sobre Apocalipse. Primeiro, dá uma olhadinha no contexto histórico, né? Essa imagem que você está vendo aí, uma imagem muito forte, né? São as muralhas de Jerusalém e os exércitos romanos, né? No caso aí, acho que são exércitos gregos, pelo escudo que eu estou vendo ali, mas é de uma das invasões da cidade de Jerusalém, né? A cidade de Jerusalém que foi invadida várias vezes, né? Mas o livro de Apocalipse está nesse contexto aí, né? No ano 70 depois de Cristo, né? Os apóstolos ainda estavam vivos. Quer dizer, o apóstolo Paulo tinha morrido mais ou menos por volta de 67. Alguns dos outros apóstolos também, se eu não me engano, Tiago, Estevão já tinha sido apedrejado pelos judeus. Tinha passado um bom tempo da vinda de Jesus na Terra, pelo menos aí, se nós estamos falando do ano 70, pelo menos uns 20 anos, né, 20 não, peraí. 70, 20. 24 anos mais ou menos da vinda de Jesus, de Jesus ali em Jerusalém. Não é mais, é bem mais, 50 anos, quase 50 anos. Da, 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 da estadia de Jesus ali na terra, da morte e ressurreição de Cristo. Paulo já tinha feito as viagens missionárias, já haviam igrejas bem estabelecidas entre os gentios, e no ano 70, esse cara que você está vendo de pé aí, com a mãozinha levantada, não é um cara nada bonzinho. Esse aí é o general Tito, que depois virou imperador Tito, né? O imperador romano. Nós já vimos essa imagem que está aí do lado na aula anterior, foi com ela que quase nós terminamos a aula. O general Tito invade Jerusalém no ano 70. E aí não sobra pedra sobre pedra, a cidade toda é incendiada, queimada, destruída, sitiada, sobra algumas poucas ruínas, o templo é completamente destruído, a cidade fica em completo caos, ruína, os judeus são mortos, perseguidos. Existe uma história bem interessante ali que acontece em Massada, que fica mais ou menos uns 50 quilômetros, 60 quilômetros de Jerusalém, descendo em direção ao Egito, no meio do Mar Morto, ali perto do Mar Morto, ah, onde os judeus tinham Herodes, o Grande, que foi aquele que tentou matar Jesus na infância. Ele tinha construído uma grande fortaleza, os judeus se refugiam lá, e há um grande extermínio ali, né? Os judeus eles cometem um suicídio coletivo para não permitirem que os romanos matem eles, enfim. Há uma série de coisas bem ruins acontecendo com Israel nesse período. E é mais ou menos nesse período, um pouquinho antes. Alguns dizem que João já escreveu a carta quase que no momento em que tudo isso estava acontecendo, mas era um momento de perseguição sobre os cristãos. O próprio João já estava preso, Paulo já tinha sido decapitado, os outros apóstolos também estavam presos, já começava um movimento de perseguição à igreja, e João escreve então o livro de Apocalipse nesse período da história, né? Um período de martírio. No ano 81, né, esse imperador sobe ao trono, substituindo Tito, e aí sim começa uma grande perseguição contra os cristãos, principalmente contra os cristãos. Domiciano é o primeiro que faz essa grande perseguição a partir de 81. Como você está vendo aí, né, eles eram lançados na arena, homens, mulheres, crianças, idosos. Alguns eram crucificados, incinerados. Alguns textos clássicos romanos dizem, né, que as tochas que iluminavam as noites da cidade de Roma eram os cristãos sendo queimados, né? Era um período muito bárbaro contra o cristianismo, de muita tortura, de muita perseguição. As pessoas eram lançadas na arena e soltavam animais ferozes, famintos, em cima deles. Os que não eram devorados pelos animais eram mortos pelos gladiadores. Foi um tempo de muita tristeza. Essa imagem que você está vendo aí, aquele homem que está de pé ali olhando para o céu,
Essa imagem é conhecida como a imagem de Justino, que foi um dos pais da igreja, um daqueles que substituíram os apóstolos, né, e levaram a igreja nesse período. Foram discípulos dos apóstolos e agora eles lideravam a igreja e estavam sob perseguição. Justino morreu de maneira bem dolorosa, bem triste. Ah, nós temos aí, né, a Patmos, que é a ilha de Patmos. É uma pequena ilha, você está vendo ela de maneira reduzida no mapa grande aqui, ó. É aquele pontinho amarelo lá é a ilha de Patmos e aqui do lado eu botei ela uma escala maior, né? Em Patmos haviam duas, não eram, chegava a ser cidades, eram dois postos de controle romano, um chamado Scala, outro chamado Cora ou Cora, né? Mas aí você tem um pontinho vermelho, a caverna onde Apocalipse foi escrito, né? Hoje tem um monastério lá, o monastério de São João. A ilha de Patmos era uma ilha prisional, é uma ilha desértica, não tem toda rochosa, dizem que ela é de formação vulcânica, ela tem pouquíssima vegetação, não tem água potável, né? Fontes de água doce, a água que se encontra lá geralmente é uma água salobra, uma água que sobra de poças de chuva. Então é um lugar totalmente inóspito. Hoje ele é povoado, hoje tem cidade e tudo mais. Mas no passado, na época que João foi lançado lá, era uma colônia penal. Na verdade, um lugar onde as pessoas eram jogadas à própria sorte. Elas não tinham alimento. Você tem que lembrar que era um período da história que Roma, quando prendia alguém, era praticamente decretada a morte dessa pessoa. Ah, ela era lançada lá nessa ilha para morrer, sem acesso à água, sem acesso à comida, sem habitações para você morar, sem lugares de residência, proteção contra a chuva, contra o sol. E as pessoas se protegiam em cavernas naturais e para sobreviver dependiam que parentes, que amigos enviassem nos barcos de prisioneiros ou levassem eles mesmos algum tipo de provisão para essas pessoas ali, né? É uma ilha de tortura, uma ilha de muita tristeza. O apóstolo João foi jogado nessa ilha e disse tradicionalmente que foi da ilha de Patmos que ele escreveu a carta de Apocalipse, né? Então é uma foto da ilha. Hoje você pode ver ela aqui com assentamentos, né? A parte baixa da ilha lá tem assentamentos, mas ó, você só vê essa vegetação rasteira, né, que se chama gramínea, e não tem floresta, não tem área verde, não tem uma área muito arbórea e tudo mais. As pessoas de fato eram jogadas ali para morrer uma colônia penal, uma prisão romana, onde o apóstolo João foi lançado por ser cristão, né? Então isso aí é um pouco de Fátima. Eu vou pular esse aqui porque a gente já falou um pouco disso, mas eu quero voltar onde a gente parou nas 70 semanas de Daniel, né? Você tem lá 69 semanas de Daniel que já se cumpriram, né? Até a entrada de Jesus em Jerusalém. E aí você começa um parêntese histórico, que se você não está entendendo o que eu estou falando, volta na aula passada lá. Se você está chegando aqui nessa aula, volta na aula passada que você vai ver. Então a gente tem um parêntese que a gente chama de época da igreja, e então a 70ª semana das 70 semanas de Daniel profetizada se cumpre naquilo que a gente conhece como tribulação. A gente começa a contar no dia 5 do 3 de 444, que é primeiro de Nissan do 20º ano de Ataxerxes, está descrito lá em Neemias de 2 de 1 a 8, e você tem então 69 vezes dá 173.880 dias, né? 69 semanas de Daniel, ou 483 anos, tá bom?
E você tem o término, então, dessa semana da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que está mais ou menos no ano 33, ano Domini, mas a gente olhou lá no calendário que na verdade seria 37, 39, talvez, uma data mais longa de Nissan, quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém e morre alguns dias depois. Apocalipse 11 é que fala pra gente sobre o início ou o momento, né, dessa grande tribulação. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia aí, vamos pegar a Bíblia lá e abrir em Apocalipse capítulo 11, tá bom? Apocalipse capítulo 11. Tá aqui. Apocalipse capítulo 11 diz assim, ó: depois disso recebi uma vara de medir e foi dito: vá e tire as medidas do templo de Deus e do altar e conte o número de adoradores, mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 42 meses. Darei autoridade a minhas duas testemunhas e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias, tá? Então, 42 meses e 1260 dias. Então, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint para ver onde se encaixa isso aí, né? Então, olha lá. A meia semana de Daniel, 1260 dias, dá exatamente 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. E a segunda metade da semana de Daniel, 42 meses, né? Que é 3 anos e meio. Então, os 3 anos e meio mais 3 anos e meio estão colocados aí no livro, né? Quando as nações da terra entrarão em Jerusalém, né? E vão pisar os pés lá em Jerusalém, na cidade santa. E quando começa, nesse período também haverá o testemunho das duas testemunhas, principalmente na metade disso, né? Que eles vão profetizar. Então, as duas testemunhas profetizam na segunda metade da tribulação. Na verdade, era para estar invertido aí, tá errado o meu gráfico. 42 semanas é antes e os 1260 dias depois, quando as testemunhas vão pregar e os judeus, 144 mil varões judeus, vão se converter. Tá bom? Então é nesse contexto aí que estamos com o livro, tá? O livro de Apocalipse está fazendo uma ponte entre Daniel e e as próprias revelações de João. Então ele está mostrando para gente que Daniel vai se cumprir exatamente como Daniel disse que iria se cumprir, e ele então dá um pouco mais de detalhes para a gente desse cumprimento. Vamos para ele, olhando um pouco a estrutura do livro, né? Olha só a comparação aí de Daniel e Apocalipse. A introdução de Daniel começa com uma introdução histórica, Apocalipse começa com uma introdução histórica. Daniel fala do período que ele chegou na Babilônia e Apocalipse, que era um período de tribulação pessoal para ele e os seus amigos, mas em que dentro desse contexto eles se mantiveram fiéis, ainda que a maioria dos judeus tenham se corrompido. O livro de Apocalipse começa com uma introdução histórica, falando das 7 igrejas ali da região da Ásia Menor, mas quando a gente olha para essas igrejas, a gente vê que só tem uma que se mantém fiel e as outras todas estão cedendo às pressões que estão à volta delas, às tentações que estão à volta delas. No capítulo 2 de Daniel até o capítulo 7, Daniel fala de julgamentos em todo o mundo, julgamento da Babilônia, julgamento da Síria, julgamento de Amon, de Edom, de Moabe, enfim. E Apocalipse de 4 a 11 também fala de julgamentos mundiais por todo o mundo. E por fim, do capítulo 8 a 12 tem uma profecia para Israel, e Apocalipse, no capítulo de 12 a 20, também tem uma profecia para Israel. Então, a parte desse livro é sim voltada para os judeus, para a conversão dos judeus, para arrependimento dos judeus, para levar os judeus a crerem em Jesus Cristo, né?
Então você tem aí Daniel e Apocalipse, são livros que, em termos de estrutura, são bastante semelhantes. Outra coisa importante de destacar no livro é a linguagem do livro. Daniel é assim e Apocalipse também é assim. Todo livro de Apocalíptico ele tem uma linguagem figurada muito forte, né? Tem metáforas, tem figuras de linguagem. Isso é muito importante nesses livros porque eles estão descrevendo assuntos futuros, né? Acontecimentos futuros muito distantes no tempo, né? Então, eu gostaria de dar uma olhada com vocês mostrando para vocês como é que a gente vai ler esse livro de uma maneira literal, respeitando o estilo literário do livro, tá bom? Então vamos lá. Primeiro texto, né? Quando, por exemplo, os livros de Apocalipse falam de ventos, a palavra hebraica é irmiahu, né? Irmiahu, né? Irmiahu, né? Então, irmiahu, que é o vento, o que ele significa, né? Sopra vento norte, vem o vento do sul. Aí você fala assim, rapaz, será que vai ter um vendaval? Será que vai ser um ciclone, um furacão, um roda-moinho? O que é esse vento norte, o vento do sul, né? Esses sopros e esses ventos. A própria Bíblia diz pra gente, né? A gente não precisa ir muito longe. Lá no livro de Jeremias, uma literatura que os judeus estavam acostumadíssimos, João, então, nem se fala, né? Então você tem aí uma percepção que deve ser tida dentro do contexto. Ó. Jeremias 49, 36 diz assim, ó, uma linguagem comum dos judeus, né? Ele vai dizer o seguinte: trarei inimigos de todos os lados e espalharei os habitantes de Elão aos quatro ventos. Serão exilados em nações do mundo inteiro. Aos quatro ventos significa as quatro direções, né? As quatro direções. Olha o verso 37. Irei com os inimigos de Elão para despedaçá-la. Em minha ira ardente trarei calamidade sobre os elamitas, diz o Senhor. Então, esse vento que é soprado aos quatro lados, ele está falando da dispersão das pessoas que foram atacadas por Elão, né? Os inimigos de Elão descem sobre Israel, atacam Israel e as pessoas são esparramadas aos quatro ventos, são esparramadas como um vento soprando em tudo quanto é direção. Ele está falando que vento aí é uma debandada de pessoas, né? Lá em Jeremias 51, a gente também vê de novo esse tipo de linguagem ser usada. 51, capítulo 1, assim diz o Senhor: levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e os habitantes daquela terra. Então, por exemplo, vento, quando a Bíblia usa o termo vento, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, a gente sabe quem destruiu a Babilônia, foi o Império Medo-Persa. Então a Média e a Pérsia eram o vento que soprou. Lá no texto anterior, Elão foi o vento que soprou sobre Israel e esparramou a galera para tudo que é lado. Aqui Deus ia trazer um vento, quer dizer, o Império Medo-Persa. Então, vento pode ser a dispersão de pessoas, vento pode ser uma expressão para guerra, né, para uma ação violenta contra alguém e assim por diante. Quando o Apocalipse cita, por exemplo, o mar e as águas, né, também é um termo hebraico bem comum, seria pronunciado mais ou menos assim, Yeshayahu, né? Yeshayahu, que está lá em Apocalipse, né? Aliás, desculpa, que aparece muito em Apocalipse, as águas, o ajuntamento das águas, o mar, né? Todas essas palavras aí. Você vê lá em Isaías, capítulo 17. Se você abrir a sua Bíblia lá, ó, Isaías, capítulo 17, verso 12, vai dizer pra gente o seguinte, ó. Ouça as tropas das muitas nações que rugem como o mar.
escute os estrondos dos exércitos que avançam como ondas estrondosas, né? Ondas gigantescas, né? Aquele barulho de uma... né? Então, comparando aquele barulho de uma onda enorme se arrebentando na praia com o barulho dos exércitos chegando. Então, por exemplo, aqui o mar ou o ajuntamento de águas, eles significam povos, nações, pelotões, grupamentos militares, né? Aqui estão agindo ali. Muitas vezes aparece assim: veio sobre Israel uma grande inundação e os exércitos da terra. Inundação? O que, que o exército fez? Fez uma barragem, soltou? Não, o próprio descer aquele mar de gente, né? Mar de gente, a gente tem essa expressão no português, né? Então isso às vezes é usado. Às vezes são usados exemplos de animais. Eu não vou ler o texto, Daniel capítulo 7, porque a gente já falou desses animais quando a gente terminou lá o livro de Daniel. Você vai ter o leão alado, por exemplo, como um exemplo da própria Babilônia, né? Tá lá em Jeremias, tá lá em Ezequiel. Então você pega, por exemplo, Jeremias, ah, capítulo 50, olha só. Jeremias, capítulo 50, verso 17. Diz assim, ó, 50, 17. Os israelitas são como ovelhas dispersas por leões. Primeiro o rei da Assíria os devorou, depois Nabucodonosor quebrou o seu, da Babilônia, quebrou os seus ossos. Então tá lá, né, aquela expressão da Israel, de Israel como uma ovelha e desses dois grandes impérios, o Império Babilônico e o Império Medo-Persa, Assírio, desculpa, como leões que estão devorando. Então o leão não é um leão de verdade que está levantando ali, é um império, uma nação, né? Palavras parecidas aí, Irmiahu, né? Em Jeremias, que é o leão, né? E também pode ser lido Exekel, em Ezequiel, né? Então Jeremias dá para gente o texto, Daniel, ajuntamento de águas, ventos, animais, leão aqui, o urso lá em Isaías também aparece, né? O Império Medo-Persa é chamado de urso. O Alexandre o Grande é chamado de um cabritinho pequeno com chifres que sai tabanadamente dando chifrada para tudo que é lado. Então, são figuras de linguagem muito comum. O leopardo, lá no livro de Daniel 8, é a Grécia, né? Tem um animal terrível e espantoso, né? Que é chamado de. Que é a descrição do Império Romano, né? Um animal terrível, espantoso. E a gente sabe que ele está usando esse animal terrível, essa coisa meio disforme, sem saber definir, porque você tem o leão para Babilônia, você tem o leopardo para Grécia, você tem tudo isso, e aí para Roma sai um monstro meio desfigurado. Por quê? Porque quem começa as grandes campanhas é porque os romanos eram formados de povos considerados bárbaros, né? Povos que não tinham a cultura do Oriente, enfim. Ah, o chifre pequeno, lá em Daniel, Daniel capítulo 7, que é sinal de poder, de força, de autoridade. Aliás, toda vez que aparece chifre na Bíblia, é sinal de reino, de autoridade, de força, né? O rei é chifrudo. Aí é piadinha? Graça, né? Então, mas voltando aqui para nossa aula, então ele está falando do chifre, né? Sinal de poder. Enfim, você tem aí figuras que são normalmente usadas, figuras de linguagem que normalmente são usadas para mostrar para gente paralelos, né? Paralelos que eram muito comuns. Lógico, para nós hoje, a gente tem que fazer um estudo gigantesco para chegar nessas conclusões.
A gente precisa ler outros textos bíblicos, a gente precisa ler textos que estão de outros autores que não são bíblicos, nós precisamos procurar dicionários de história, de antropologia, de sociologia, para poder tentar entender o que esses símbolos significam. Mas para o autor primário de João, as pessoas que receberam a carta de João, era evidente, né? Eles sabiam, eles estavam familiarizados com a linguagem profética do Antigo Testamento, lembrando que João é uma carta que não tem tanto enfoque nas comunidades, somente nas comunidades gregas, mas também nas comunidades judaicas e, de certa maneira, até uma ênfase um pouco maior. Né? Bom, então vamos caminhar um pouquinho dentro do livro aí. Estrutura do livro, né? Jesus é o candelabro no começo do livro, né? Aquele candelabro que é feito, falado ali. Ele está sempre entre as igrejas, ele está sempre no meio da igreja, ele está sempre vivendo com a igreja. Jesus é a presença ali. E você tem os primeiros 7 capítulos falando das 7 igrejas, dos 7 candelabros e assim por diante. Depois você tem o trono de Deus. Então a gente vai falar do trono de Deus, o reinado do Cordeiro. Então no capítulo 4 para frente, ele vai falar do reino, ele vai falar da vinda de Jesus para reinar em glória. Né? E aí ele vai falar daquilo que antecipa ou prepara o reino. Né? Você tem o anúncio do reino, e aí você tem aquilo que antecipa ou que dá, vamos dizer assim, o preparativo da festa. É como se tivesse um rei vindo para sua festa de coroação e você tem o preparativo da festa de coroação para finalmente então você ter a coroação em si. Né? Então, o preparativo para a vinda do reino é os 7 selos, que são juízos sobre a terra, as 7 trombetas. Não se preocupa agora em saber o que é isso, a gente vai ver isso aí lá na frente. As 7 trombetas, capítulo 8, e você tem inúmeros sinais, né, de juízo de Deus sobre a terra. Então, o começo do livro, ele vai descrever para a gente os juízos de Deus, os castigos de Deus sobre a terra. E são esses castigos, travou aqui a língua, não saiu, castigos de Deus sobre a terra, esses juízos de Deus sobre a terra, que inauguram, né, o período do reino. Quer dizer, primeiro o rei vai impor o seu poder e julgar os seus inimigos. Então, esse rei derruba o seu principal inimigo, a queda da Babilônia, capítulo 17, e a vitória final do rei dos reis. Né? Então, Deus revela tanto graça na salvação dos judeus, quanto juízo na condenação dos seus inimigos e daqueles que não creram em Jesus Cristo, né? E aí então vem o trono final, o julgamento final, a Nova Jerusalém e a vida aqui no trono, como noiva, no trono de Deus. Então você tem Deus, o Cordeiro, o Espírito que reinam sobre a Nova Jerusalém. Né? E por fim, no final do livro, você tem um clamor para que Jesus volte logo para sua igreja e, de certa maneira, que a igreja se volte para Cristo. Né? Que, na verdade, ele faz esse apelo lá no começo do livro, eis que estou à porta e bato, texto famoso que ele está dizendo para a igreja e para aquelas igrejas ali, aquelas primeiras 7 igrejas que estavam se rendendo às modas da época, aos falsos profetas, ao judaísmo. Cada igreja tem a sua característica, mas eram igrejas que estavam, de certa maneira, abandonando o Senhor. Então, essa carta é um alerta também para essas igrejas, para que elas se voltem logo para Cristo. E também um clamor para que Cristo volte logo. Desculpa aí a abrição de boca, gente. É insônia, a gente dorme mal à noite e depois passa o resto do dia com sono. Isso é parte da vida. Né? Olha só que interessante como que funcionam os selos, né? Porque os selos no livro de Apocalipse, selos e taças e trombetas, eles acontecem simultaneamente. Tá acontecendo um, acontecendo o outro, às vezes paralelamente no mesmo momento, tem 3 eventos acontecendo sincronicamente.
Então eu fiz aí um gráficozinho que ajuda a gente a dar uma olhada como é que a gente entende o encaixe desse livro no seu todo, né? Você tem de 8 a 18 falando dos selos e 6 e 7 falando do sétimo selo. Depois você tem do 9 ao 11 falando da trombeta e você tem do 17 ao 18 falando da batalha de Armagedon. O 16 fala da sexta e da sétima taças que são derramadas. E no final do livro, no meio do livro, capítulos de 12 e 15, eles são o centro teológico desse livro, né? Então ele vai escrevendo, isso aqui está escrito em linear, mas isso é um paralelo, já eu vou mostrar para vocês o paralelo, é um quiasmo perfeito, uma estrutura literária. Quiasmo é uma estrutura literária judaica que João conhecia muito e que ele vai usar aqui para compor o livro de Apocalipse. E essa composição ela é bem interessante porque ela tem o propósito de apontar para o meio para o centro teológico do livro. O objetivo final do autor é apontado pela própria estrutura do texto, o que é muito legal e que está aí nos capítulos entre 12 e 15, tá bom? Bom, eu não vou me deter aqui, só para vocês anotarem aí, vou deixar aberto aqui um pouquinho, né? A última trombeta vai tocar, os textos estão aí, ó, Apocalipse 11, 1 Coríntios 15, Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, Apocalipse 10, são textos que falam sobre essa última trombeta tocando. Então há uma primeira ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Jesus, são os primeiros a ressuscitar, a irem para o céu, e depois aqueles que estiverem vivos vão ser julgados, né, e vão participar dessa vida na tribulação, e depois os crentes vão ser arrebatados, depois primeiro os que estiverem mortos, depois os que estiverem vivos. Agora, quem sobrar vai entrar para a tribulação, enquanto isso os crentes passam pelo julgamento lá no céu. Né? Eu não vou ler o texto, 1 Coríntios, Tessalonicenses capítulo 4, de 13 a 17. Não quero perder muito tempo aqui, porque se você quiser, você pode voltar 3 aulas atrás, se eu não me engano, é o episódio aula 7 ou 8, eu não me lembro direito, mas é uma das duas. Você pode voltar lá e você pode assistir o episódio que eu falo bastante sobre esse texto, primeiro Tessalonicenses aqui, explicando ponto a ponto. Agora eu só vou ler o texto, né? Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quer dizer, os que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, a tristeza do cristão diante de uma morte é muito menor do que a tristeza de alguém que não é cristão, né? Porque o cristão tem a certeza da vida eterna, tem a confiança de que Jesus Cristo dará a vida eterna, né? Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, que ficarem de pé até a vinda do Senhor, certamente me apresentarei Eita, comi aqui um pedaço do texto aqui. Certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, com a ressurreição dos mortos. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras, né? Palavra aí, ó, arpaguessômeta, arpaguessômeta, pegar, levar pela força, arrebatar, raptar, sequestrar, né? Então o Senhor vai levar, arrebatar nas nuvens, né? Encontro com o Senhor nos ares e tudo mais. Não vou me deter aí, tá bom? Seremos arrebatados. A palavra é traduzida como apostasiarpazo, lá lá em 2 Tessalonicenses 2:4, né? Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daqueles dias virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Essa palavra significa separação,
deserção, desvio, né? São palavras diferentes. Apostasia é uma coisa e a arpaxômeta é outra totalmente diferente, por isso que as duas palavras estão aí, tá bom? Então, não vou me deter muito aqui, mas olha só como a estrutura de Tessalonicenses é um quiasmo, né? A vinda do Senhor, nós nos reunimos com ele e há um contraste, né? A primeira metade do quiasmo compara a parousia, a vinda do Senhor, com a revelação do homem da iniquidade, o apocalipse a antroponte anomias, do homem mau, né? Do homem ruim, do anomos, daquele que não obedece à lei, e particular aqui, nomos, a lei de Deus. Ele está falando do ímpio, né? Ele está falando do contraste. Jesus vem e quando Jesus leva a igreja, o homem da iniquidade se revela. Enquanto isso, os crentes se reúnem lá no céu e aqui na terra há uma grande apostasia, uma grande deserção, um abandono da fé, né? Um outro paralelo que está aí é sacudidos, né? O saleutenai, no versículo 2, com o engano, né? Então, alguns são sacudidos, que estão despertos, acordados, e outros dormindo ou estão no engano, né? E tudo isso se refere ao dia do Senhor. Então, esse texto de Tessalonicenses é um texto muito importante, porque ele mostra pra gente, de fato, que enquanto na Terra as pessoas vão estar sendo apóstatas, abandonando a Deus, vai ter um grupo de fiéis que despertaram de um sono espiritual e que creem em Jesus Cristo como Salvador. Então Jesus Cristo vem, leva essas pessoas, né? E o anticristo aparece, ele surge, né, como um homem iníquo que vai governar esse mundo, né? Então esse é o dia do Senhor. O dia do Senhor não se refere a um único dia. O dia do Senhor se refere a um evento escatológico que começa com, com o arrebatamento da igreja e termina no julgamento das nações da terra, né? Então é um dia longo esse dia. Bom, então olha lá. Ó. Cristo se reúne com a igreja nos ares, 1 Tessalonicenses, há um arrebatamento, né? Lá no céu, os crentes são julgados de acordo com as suas obras. Então, assim que a igreja for arrebatada, vamos chegar no céu e nós vamos ser julgados. E agora eu quero ler alguns textos com vocês aí. Esses textos são legais da gente ler, são importantes da gente ler, que falam sobre os eventos futuros da sequência, né, da escatologia que nós estamos vendo. 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 11 a 15. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versos de 11 a 15. Eu vou ler a partir do 10. Pela graça que me foi dada, lancei alicerce com um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo, um único caminho de salvação, né? Aí ele vai falar: aqueles que constroem sobre este alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, que a igreja vai ser julgada, não nesse dia de juízo aí que ele está dizendo, não tem perda de salvação, ali não vai ser ninguém condenado ao inferno, ali não é um julgamento para ver se você é crente ou se você não é, se você vai para o céu ou se vai para o inferno, não é isso. Ele está dizendo, aqueles que construíram sobre esse alicerce. Qual alicerce? Jesus Cristo. Construíram com obras. Ele vai dizer os tipos de obra, de ouro, de palha, de feno. Então ele está dizendo o seguinte, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, ponto. Só que depois que nós somos salvos, nós temos uma obra a ser feita.
Jesus mandou que a gente pregasse, fizesse discípulos, que a gente pregasse o evangelho a toda criatura, que a gente fosse pelo mundo fazendo discípulos, anunciando o evangelho, batizando, tomando a ceia, exercendo os dons espirituais, enfim, as obras. Ele vai dizer, essas obras vão ser julgadas, dependendo do tipo de obra que você tiver, né? Ouro, prata, pedras preciosas. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo, né? Então é salvo, vai para o céu, mas não vai ter os galardões, vai passar uma grande vergonha, né? E não vai poder desfrutar de uma maneira mais intensa ou talvez mais prazerosa, não sei dizer exatamente, do reino de Jesus Cristo, tá? Então é isso que vai acontecer aí, o julgamento dos crentes, das suas obras para galardão, para receber galardão, né? O próximo evento, então, né? Você vai ter as obras julgadas: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e restolho, são dois materiais nobres e materiais mais pobres, né? E Deus vai avaliar conforme aquilo que você fez para ele, né? E depois a gente recebe aquilo que a gente chama de galardão, e a Bíblia vai chamar o galardão de várias coisas, né? Por exemplo, em 1 Coríntios 9, ele fala a coroa incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, diz assim: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar uma coroa eterna, né? Incorruptível, uma coroa que não definha. Você tem que lembrar que naquela época, ele está usando o exemplo dos esportes, o atleta, quando ele ganhava uma corrida, uma prova de esporte, ele ganhava uma coroa de louros, né? De planta, e isso seca e morre. E ele está dizendo, nós não recebemos uma coroa assim, nós recebemos uma coroa que é incorruptível. Apocalipse, capítulo 2, vai dizer pra gente lá, ó, Apocalipse, capítulo 2, verso 10, ele diz assim, ó: não tenham medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se vocês permanecerem fiéis, mesmo diante da morte, eu lhes darei a coroa da vida. A coroa da vida. 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versos de 2 a 4, diz aí também sobre uma coroa que o cristão vai receber. Que cuidem do rebanho de Deus, que Deus lhes confiou, com disposição e não com má vontade. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da sua autoridade como aqueles que foram colocados sobre seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Né? 2 Timóteo também vai dar para a gente aí outra informação sobre o que é o galardão, sobre essa coroa, né? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos aqueles que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Né? Então tem aí uma coroa de justiça a todos que amam a vinda do Senhor. E por fim, uma coroa de exultação
lá em 1 Tessalonicenses 2, 19 a 20, né? A coroa que é dada ao vencedor. Então, nesse momento nós vamos receber coroas, né? Nós vamos receber glória, nós vamos receber galardão por aquilo que nós fizemos através dos nossos ministérios na igreja, dos dons do Espírito Santo, da pregação do Evangelho e tudo mais. E desfrutaremos daquilo que Apocalipse vai chamar das bodas do Cordeiro. A palavra bodas aí significa casamento, né? O casamento do Cordeiro, que é quando a igreja vai se casar com Jesus Cristo, né? Então você tem ali uma sequência de eventos sendo colocados. Primeiro o arrebatamento, julgamento das obras, vai avaliar se suas obras são de valor ou são seu menor valor, e você vai ser coroado conforme as obras que você tiver realizado, né, durante a sua vida. Então nós não praticamos obras para sermos salvos, nós não somos salvos por obras, nós praticamos obras porque somos salvos, e a partir daí praticamos obras para glorificar a Deus que está no céu. Então as obras não se faz por recompensa, por elogios, ou por ganhar algum tipo de salvação ou de um céu especial, não. O céu você só ganha crendo em Jesus Cristo, isso é pleno, é garantido. Mas você vai ter benefícios durante o reino de Deus na terra se você for coroado nesse momento, né? Apocalipse 19, 7 diz assim, ó: alegremo-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e da sua noiva, que já se preparou. Ela recebeu um vestido do mais puro linho, puro e branco, né? Porque o linho fino representa os atos justos deste povo santo de Deus. Nós temos as nossas obras julgadas, somos santificados, recebemos as recompensas, os galardões conforme as obras que praticamos, e vamos desfrutar das bodas do Cordeiro. Aqui a gente tem uma comparação ou alguns textos que falam sobre o anticristo no Novo Testamento. Eu já passei esses textos lá no final de Daniel. Eu não vou gastar tempo lendo todos eles, as descrições todas. Eu só quero ler a descrição que está em Apocalipse, porque Apocalipse faz uma descrição bem interessante do anticristo, né? Esse homem mau que é desobediente à lei de Deus, mas ao mesmo tempo vai se declarar divino, né? Olha só, ele é contrário à lei de Deus, mas ele vai se declarar, sendo ele próprio, o próprio Deus, ele vai se declarar divino, né? Então, Apocalipse capítulo 13, falei 3, é 13, versos 4 a 7, diz assim, ó, Apocalipse capítulo 13, de 4 a 7. Adoraram o dragão, por ter dado à besta tamanho, poder, e também o adoraram. Quem é tão grande como a besta? Diziam. Quem é capaz de lutar contra ela? Então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que quiser durante 42 meses, 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, o diabo vai poder fazer o que ele quiser. Na verdade, aqui, o anticristo, né? Aquele cara que se levanta pelo poder de Satanás para governar o mundo. Por 42 meses ele vai poder fazer o que ele quiser. Aí diz assim: ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamou seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido à besta guerrear contra todo o povo santo e oprimi-lo, e ela recebeu autoridade para governar sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Olha lá, ele se torna o anticristo, né? Ele se torna um governante mundial. É dado a ele um poder para ele governar o mundo inteiro
um presidente mundial, assim, como se fosse um presidente um só para todos os países, né? Lembra que isso vai acontecer num período de 3 anos e meio, e uma coisa que é muito interessante nesse texto, foi dada a ele, foi concedida a ele, né? Deus está dando autorização para ele fazer isso, né? Toda essa blasfêmia, toda no tabernáculo e tudo mais, vai causar grande vergonha, né? Ah, ela blasfemou contra Deus, difamou seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi permitido para ela guerrear contra o povo santo, e vencê-lo, né? Então tá lá, ó. Foi uma guerra enorme está acontecendo. Ele vai governar sobre todos os habitantes da terra, e os habitantes da terra adorarão a besta, eles serão dominados por ela, e não tem o nome escrito no livro da vida, né? Não pertencem ao Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo, né? Então é o período da grande tribulação, né? Que a besta domina, a besta toma o controle do mundo, e ela começa a governar, né? Na verdade, essa besta é um homem, uma pessoa, está usando uma besta porque é a ideia de uma fera, de alguém indomável, violento, voraz, né? O devorador, essa ideia de alguém que tá atacando, que tá oprimindo, que tá ali fazendo maldade mesmo, né? A ideia é exatamente essa, da maldade, da opressão e de tudo isso. Então, esse é o anticristo. Ele vai surgir logo após o arrebatamento. Primeiro bonzinho, primeiro, né, da paz, 7 anos de paz, vai prometer um acordo de paz com Israel, inclusive sobre o povo santo, vai ser permitido que ele domine, né? Ele vai na cidade de Jerusalém. A gente leu aquele texto anterior que fala que ele vai entrar na cidade de Jerusalém, governar de lá, né? Ali ele vai ser adorado, inclusive, pelos judeus, né? Então você tem aí, ó, um paralelo que eu fiz de Cristo e do anticristo, né? Um contraste, né? De Cristo e do anticristo. Jesus vem de cima, ele vem em nome do Pai, ele humilha a si mesmo, ele foi depreciado, humilhado, né? Esse texto que traz aí, o castigo que nos traz a paz está sobre os seus ombros. Ele foi oprimido, pisado, né? As pessoas riram dele, cuspiram nele, enfim. Ah, mas será exaltado. Veio para fazer a vontade do Pai, veio para salvar. Ele é o bom pastor, então ele é alguém bom, que faz bem para a ovelha, que cuida das suas ovelhas, né? Ele é a videira verdadeira, ele é aquela fonte de vida, né? Que todos os ramos sugam a seiva de Deus, né? De Jesus Cristo. Ele é santo, ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Ele é o varão de dores, é aquele que sofre, que aguenta, né, a dor dos nossos pecados. Ele é o Filho de Deus, e o mistério da piedade manifesto em carne. Já em contraste, o anticristo é totalmente oposto de Jesus. Jesus vem de cima, ele vem do abismo. Ele vem pelo seu próprio nome, diz João. No mesmo texto, João 43, há uma comparação. Ele exalta a si mesmo. A gente viu lá que ele vai realmente achar que ele é o próprio Deus. Será grandemente admirado por algumas pessoas, será lançado no inferno, ao invés de ser exaltado no céu, como Jesus. Virá para fazer a sua própria vontade, virá para destruir, na verdade, roubar, matar e destruir. O negócio dele é a destruição, né? Ele é um pastor inútil, como diz lá em Zacarias, que é um pastor que não sabe cuidar das ovelhas. Jesus é a videira verdadeira, ele é a videira terrena, a videira da terra, né? Jesus é a verdade, ele é a mentira. Jesus é santo, ele é iníquo. Jesus é o varão de dores, ele é o homem que provoca dores, ele é o homem da maldade, né? Jesus é o Filho de Deus, ele é o filho da perdição, né? Então há um mistério da piedade manifesto na carne, esse é Jesus. E em Tessalonicenses ele é chamado do mistério da maldade.
Satanás é manifestado através dele, né? Então, é como se o anticristo fosse, entre aspas, uma encarnação do próprio Satanás, né? Ele é a representação física do próprio mal, do próprio diabo em si, né? Então, assim, nós podemos entender o livro fazendo comparações. Olha que comparação interessante essa aqui. Quando nós estudamos Daniel, nós vimos que lá em Daniel, as nações da terra que dominaram Israel são mencionadas pelas suas propriedades. Eu não sei, não lembro se eu mencionei isso lá, mas ouro, prata, bronze, ferro, né, tem a ver com o valor, né, do que essa pessoa faz com a sua com seu valor intrínseco, né? Então, você tem a cabeça, que é a Babilônia, a Pérsia, o peitoral de prata, a Grécia, o abdômen, né, e uma parte inferior da coxa, que é de bronze, as pernas, que são de ferro, né? E os pés, uma mescla de ferro e barro, que são 10, contando aí os 10 dedos, né? São as 10 nações, a coligação das 10 nações. Olha como essa mesma imagem, mesma ah, sequência de povos e essa mesma ideia aparece também lá no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse 17, 3 diz assim, ó: Então ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlate, que estava cheia de nomes e blasfêmia e que tinha 7 cabeças e chifres, 10 chifres, olha lá, ó. Egito, uma cabeça, Assíria, outra cabeça, Babilônia, outra cabeça, os 10 reis líderes dessas cabeças são mencionadas. Os medos são outra cabeça. A Grécia é outra cabeça. E Roma é a outra cabeça. Né? Então você tem ali os chifres e as cabeças representando poder, autoridade, majestade, governo, né? Então império e tudo mais. Apocalipse 19, de 9 a 13, diz assim: Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Então existem 7 montanhas, né, 7 elevações montanhosas, e em cima dessas montanhas tem uma mulher assentada, que é aquela mulher que é chamada da grande prostituta, né? Ah, ele diz: são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo, né? O Egito já caiu, a Síria já caiu, a Babilônia já caiu, a Média Pérsia já caiu, a Grécia já caiu, Roma tá vivinho. Roma ainda existe, né? E vai receber juízo de Deus, né? 5 já caíram, outros ainda não são vindos, e quando vier, deve permanecer pouco tempo, que foi, na verdade, a Grécia, né? Ficou pouco tempo. A besta que era e já não é também a oitavo rei, e dos 7, e vale para a perdição, né? Então tá aí falando sobre esses reis e o governo que eles têm, as coroas, né? As cabeças que eles ocupam, enfim, a sua maldade, o seu poder e essa coligação de 10 nações, que é o pé de ferro ali, que vão se juntar para atacar Israel, né? Os 10 chifres que viste são de 10 reis, ou ainda não percebeu o reino, né? Então, 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis, porque uma hora juntamente com a besta, né? Porque por uma hora juntamente com a besta, por um período de tempo, né? Então você tem aí, ó, os mesmos paralelos, as mesmas nações acontecendo. Então, vamos revisar. Renascimento do Império Romano. De alguma maneira, o Império Romano vai ressurgir, uma coligação de 10 nações.
Nesse momento, aparece um ditador mundial, um governante mundial com cara de bonzinho. Está lá em Apocalipse capítulo 7, tem os textos aí, você pode acompanhar. Apocalipse 13, Daniel 7. É feito um tratado de paz com esse ditador mundial e Israel. E isso dá início à 70ª semana de Daniel. Quando eles assinarem esse tratado, a 70ª semana de Daniel vai começar a acontecer, que é lá para dar fim ao pecado, à iniquidade, para fazer um reino de justiça e tudo mais. Então, é instituída uma religião mundial, um culto mundial de adoração a esse homem, né? De adoração ao anticristo aí. Nesse momento, quando passar um pouquinho desse momento, na metade, depois de 3 anos e meio que foi feito esse acordo de paz, ele vai estar governando, dando comida para os povos, né? Mostrando que ele é tão bonzinho assim. Nesse momento, ele vai revelar que a fonte do poder dele é Satanás, né? Então você tem o anticristo, que é o governante, você tem o falso profeta, que é esse cara que vai vai liderar essa religião mundial, e aí eles vão revelar a fonte do poder deles, que não é Deus, é Satanás. E aí forma uma trindade satânica do mal. Nesse momento, eles vão intensificar a perseguição contra Israel. Quando eles começarem a intensificar a perseguição contra Israel, Deus vai mandar 2 testemunhas. Eu, pessoalmente, acredito que é Enoque e Elias. Tem algumas pessoas que dizem que é Moisés e Elias. Mas Moisés morreu e a Bíblia diz que tem que ser 2 testemunhas que ainda não passaram pela morte. E Moisés morreu, tanto é que o cadáver dele, né, o corpo, ficou sendo disputado ali pelo anjo com Satanás, que queria levar esse corpo, sabe-se lá para quê, né? Mas enfim. O ministério das 2 testemunhas então começa em Apocalipse 11 e ali, por causa do ministério dessas 2 testemunhas, a conversão de 144 mil varões judeus, circuncidados ao 8º dia, das suas tribos em Israel. Uma coisa importante a gente percebe aqui. Nossa, pastor, mas que confusão. A gente foi lá, volta aqui, tem ali, volta para cá. Por quê? Porque o livro de Apocalipse não está escrito em ordem cronológica. O livro de Apocalipse não se preocupa com a sequência dos eventos. O livro de Apocalipse, como eu falei para vocês, é um sanduíche, né, que tem como o meio desse sanduíche o julgamento de Deus e a salvação de Israel, a conversão de Israel, né? Então esse é o sanduíche ali, é o meio desse sanduíche. Enquanto há apostasia, há pessoas sendo fiéis. Enquanto há pessoas dormindo espiritualmente, há pessoas já saculejadas. Então acorda e vamos para a vida, né? Então já essa ideia de que nesse período de tempo as coisas vão funcionar assim. Eu estou mostrando para vocês cronologicamente. O livro de Apocalipse não mostra cronologicamente. O livro de Apocalipse mostra simplesmente a teologia dos eventos, mas ele não está preocupado com a cronologia. Por isso que quando a gente vai estudar Apocalipse, a gente tem que tirar um pouco da ordem para entender a sequência dos eventos, tá? Bom, então já estamos chegando aqui no finalzinho da aula, porque os selos eu vou deixar para explicar na próxima aula, mas Apocalipse de 4 a 6 vai falar dos 4 primeiros selos, né? É o princípio das dores, porque a tribulação começa e nesse comecinho da tribulação, quando o anticristo se revela para dizer assim, eu vou ajudar vocês, eu sou o Messias, adorem a mim, vai criar uma religião de paz, vai ser tudo paz e amor, politicamente correto, aquela coisa linda, uma religião universal, todos os povos. Aí a Rede Globo a Rede Globo vai conseguir a aldeia global. Vai ser aquela aldeia global, todos os povos juntos, em amor, em respeito pleno,
o anticristo reinando, só que, ao mesmo tempo, Deus vai começar a abrir selos, a tocar trombetas e derramar taças, e todas essas coisas são juízos de Deus. Nós vamos olhar eles detalhadamente aqui. Mas são juízos de Deus sobre a terra. Então não vai ser tipo aquela coisa legal, alegre, feliz para cima, porque os povos vão estar tentando, vão estar nesse clima, só que ao mesmo tempo catástrofes e calamidades vão vir a rodo. Então, do capítulo 4 até o 6, 8, é esse começo da tribulação, em que os povos estão começando a se unir através da pessoa do anticristo, mais cataclismas, coisas gigantescas, chuvas de meteoro. Depois a gente vai ver em detalhes tudo que vai acontecer. O mundo vai estar caótico, né? As pessoas vão estar se ajudando, se unindo, o anticristo vai ser, entre aspas, bonzinho, ajudando todo mundo, enganando todo mundo, né? Mas o mundo vai estar assim, as pessoas vão estar num clima legal de esperança, mas ao mesmo tempo um monte de catástrofe vai começar, princípio das dores, né? Depois o quinto, sexto e o sétimo selo, na metade da tribulação, são abertos, 3 anos e meio, né? Depois, o começo da tribulação, abre-se o quinto, sexto e o sétimo selo. Isso tá lá em Apocalipse 6, de 9 a 8, tá? Então depois a gente vai ver o que são esses selos e tudo mais. Nessa segunda metade da tribulação, são tocadas em sequência, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, trombetas, né? Bem no meio da tribulação, Apocalipse capítulo 9 até o capítulo 11, com uma série de mortes, essas trombetas são terríveis, e ao mesmo tempo vão matar as duas testemunhas. Lembra que as duas testemunhas que surgem no meio da tribulação, aqui elas são mortas, elas vão ser esquartejadas pelo anticristo, e o corpo delas vai ser espalhado por vários lugares do mundo, né? Mas essas duas testemunhas ressuscitam e voltam ressurretas, como Jesus. E então, nessa segunda metade da tribulação, que é considerada a grande tribulação, porque ela é muito pior do que a primeira parte, são derramadas as 7 copas ou as 7 taças, né, da ira de Deus, né? Isso está lá em Apocalipse 9 até o 11, 14. Poucos dias após o término da tribulação. Então ali vai ter a tribulação, no finalzinho da tribulação, quando o bicho estiver pegando mesmo, aí vem a ira de Deus, bum, de vez. Pá, pá, pá. Como diz lá o pessoal, né? Fecha o caixão, né? Tampa o caixão e bate o prego, né? Acabou, Deus vai realmente julgar o pecado da terra nesse período. Vou parar aqui a nossa aula, e aí nós vamos entrar nos 7 selos. É um assunto extenso, eles são bem... a gente tem que ler os textos, são textos um pouco mais longos. Fica para a aula da semana que vem. Então, na aula de hoje, o que a gente viu? O livro de Apocalipse foi escrito num período de tribulação, para um povo que está vivendo num período de tribulação. Deixa eu sair daqui. O Apocalipse é um livro escrito num período de tribulação, para um povo que precisava de consolo para sua tribulação, estavam vivendo ali, né? João escrevendo ali. E ao mesmo tempo é um livro de alerta, num contexto de apostasia, onde algumas pessoas estão dormindo espiritualmente. João vai escrever o livro de Apocalipse para dizer: acorda, macacada. Abre os olhos, fique esperto. O bicho vai pegar, o negócio vai ser feio. Quando o juízo de Deus vier, não vai ter boi para ninguém. Então, não fica de vacilo, não fica levando uma vida espiritual nas coxas, não fica vivendo de uma maneira displicente com a verdade, com a fé cristã, né? Vive uma vida de convertido, de regenerado, de transformado, de obras que te deem galardão.
te levem para o céu, porque quando Jesus voltar nas nuvens, ele possa levar você no momento do rapto, no momento do arrebatamento, você possa ser levado. Não porque você é fiel, não porque você obedece e tem obras, mas porque Jesus é o alicerce. Você morreu, e você creu na morte expiatória dele na cruz pelo seu pecado. Você já se arrependeu do seu pecado, você já confessou o seu pecado e você crê em Jesus Cristo, você vai para o céu. Agora, depois do céu, no milênio, vão ter benefícios. E mesmo lá no céu, vão ter coroas distribuídas, né? A gente leu ali os textos que falam sobre as coroas. E assim, gente, eu vou essas coroas, elas deveriam me motivar. Elas deveriam me motivar, porque a gente vive uma vida muito triste aqui, muito lamentável, muito dolorosa a vida na Terra, né? E lá a gente vai receber prêmios do próprio Deus, né? A galardões, coroas do próprio Deus, honras do próprio Deus. Mas isso depende das minhas obras. A salvação depende da obra exclusiva de Cristo. Mas os galardões e as coroas que nós lemos dependem das minhas obras. Então o livro de Apocalipse ele está escrito para lembrar para aqueles irmãos: trabalhem, dediquem-se para o Senhor, sirvam ao Senhor, busquem obedecer o Senhor, busquem fazer a vontade dele, busquem servi-lo, busquem edificar a igreja, levar pessoas a serem salvas. Quer dizer, não seja um cara que tem só um alicerce e não tem nada construído em cima. Não seja aquele cara que é salvo pelo fogo, sendo tirado das brasas porque as obras dele não tem nada de cristão. Não seja você essa pessoa. O João está escrevendo isso para incentivar a gente. Gente, nós vamos participar das bodas do Cordeiro, nós vamos nos casar com Cristo. Vai ter uma celebração de 7 anos no céu, lindíssima. E as pessoas que forem fiéis aqui, que trabalharem para o Senhor, serão honradas lá. Então eu não trabalho simplesmente pelas coisas que eu vou receber aqui. Aliás, daqui eu não quero receber nada. Eu trabalho também buscando receber os galardões, buscando as coroas de glória que o Senhor vai me dar se eu for alguém que trabalha no serviço dele, para a glória dele. Então esse é o grande desafio do começo de Apocalipse aí. Isso é uma grande notícia. Os cristãos estavam sendo comidos nas arenas. Mulheres estavam sendo violadas. As crianças estavam sendo comidas por feras, bebezinhos de colo, os romanos lançavam nas arenas bebês com meses de vida com as suas mães, né? E aí você começa a parar para pensar no meio daquela dor toda, no meio daquela perseguição toda, você para falar assim, poxa, que benefício eu tenho de ser cristão? Que eu ganho em ser cristão? O que eu ganho em pregar o evangelho? Olha o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era um homem rico, um líder do sinédrio, alguém importante dentro do povo judaico. Ele é preso, ele é chicoteado, ele fica numa cadeia, numa masmorra fétida, podre. Ele é julgado injustamente. E enfim, e por último, ele é decapitado, né? E aí você fala assim, poxa, pra que tanto esforço, cara? O cara largou tudo, perdeu todos os bens, foi pregar o evangelho no mundo inteiro. O que ele vai ganhar com isso? Meus irmãos, que dia glorioso vai ser. Em que o apóstolo Paulo entrar no salão do reino, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dirá a ele: Eis o meu vencedor. Eis o meu vencedor. Sabe aquelas coisas de Star Wars? Quando eles vencem a guerra contra o Império, que explode a Estrela da Morte, e estão todos os povos ali do Império em volta, e no meio andando naquele tapete vermelho, Luke Skywalker, Han Solo, e o C3PO, R2D2, e eles estão andando ali,
e eles sobem as escadarias e estão lá os Jedis, mano, a rainha, a imperatriz, e aí é colocado na cabeça deles uma coroa, uma faixa, um marco, e o povo, aquela multidão das nações. Cara, eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara lá no céu. Eu não quero ser aquele cara que fica lá no fundão, lá no meio da multidão, no último da fila lá, que... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Deixa eu ver, quem que tá entrando agora ali? O cara nem sabe, o cara tá lá no fundo. Por quê? Porque as obras dele foram pífias, foram miseráveis, não fez nada para Deus, nunca evangelizou ninguém, nunca discipulou ninguém, nunca deu aula de escola dominical, nunca fez nada. Só ia lá limpar o banco da igreja. Vai ser muito triste para esse cara esse momento. Quando ele olhar e vir todos os seus amigos, os outros membros da igreja sendo honrados por Cristo, sendo elogiados, e os aplausos da multidão, e ele não vai ter nada. Ele vai se sentir, sabe quando tem uma criança assim, que vem aquele monte de criança, me dá bala, tio, me dá bala. Aí você começa a dar bala pra um, dá bala pra outro, dá bala pra outro, dá bala pra outro. E aí teve aquele cara que não acreditou que ia dar bala mesmo, ficou por último. Quando ele vê que tá todo mundo voltando com bala, ele vem e na hora que ele chega, ah, não tem bala, acabou. É assim que você vai se sentir. Você vai ser essa pessoa se você não servir, se você não trabalhar para Deus, se você não fizer discípulos, se você não evangelizar ninguém, você vai ser essa pessoa. E vai chegar diante de Jesus, Jesus vai olhar e vai falar: salve, hein? Mas muito, ó. O lugar lá para trás, não é aqui não. Na frente, comigo, perto de mim vão sentar outros que deram a sua vida, inclusive alguns deram a vida literalmente para servir. Quem é você? Por que você está aguentando esse sofrimento todo? Ser cristão, que não é fácil. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje é muito fácil ser perto do que era para aquele. Mas é muito interessante pensar que há uma recompensa para aqueles que são santos, obedientes, fiéis a Deus. Eu espero muito que seja vai ser bom. Isso aí. Deus abençoe. Bom domingo. Mais à tarde, 18h30, nós temos o presencial. Não falte. Venha, participa. Que Deus possa... Lembra de reservar sua vaga. Vai lá no Eventbrite, reserva sua vaga. Que Deus possa abençoar a sua vida. Beleza? É isso aí. Fui. Beijo. Tchau. Até mais.